Vamos lá, galera, senta que lá vem bomba. E dessa vez daquele que explode no nosso bolso. E o governo não está de brincadeira. A partir de 2026, a forma que você paga seus imóveis, herança e até aluguéis vai mudar drasticamente. Eles descobriram um jeito de arrancar mais dinheiro de você sem aumentar um centavo do imposto, apenas mudando as regras do jogo. A Receita Federal publicou novas instruções que são um cerco total ao seu patrimônio. Eu sempre penso que se o SUS do Brasil ia melhorar, evoluir como a Receita Federal melhora todos os anos, os hospitais públicos no Brasil iam estar no nível de Albert Einstein. Incrível isso. Então presta atenção nos detalhes, porque isso vai impactar diretamente você, sua família e seu futuro financeiro. Primeira coisa, o governo criou podemos chamar um Google Maps de seus imóveis. É o fim do segredo, agora eles sabem tudo. O que mudou? A Receita Federal implementou dois sistemas super poderosos. Primeiro, o CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, e o SINTER, que é o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. Que é isso que é? O CIB ele representa como fosse CPF de cada imóvel, um código único de identificação nacional para cada propriedade no Brasil, seja urbana ou rural. E ele foi criado em 2022 através do decreto número 11.208. E o SINTER, que é outro sistema, é o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. Quer dizer, a função principal desse sistema é integrar em um único banco de dados todos os fluxos de informações jurídicos dos cartórios, fiscais, cadastrais de imóveis urbanos e rurais produzidos pela União, Estados e o Distrito Federal e os municípios junto com os cartórios. Na prática, o SINTER será uma plataforma que vai concentrar tudo sobre imóveis e territórios em um único lugar. Vai pegar tudo que vem do cartório, do registro de imóveis, da prefeitura, de todos os órgãos públicos, e todo mundo vai enviar suas informações diretamente para a Receita Federal em tempo real. Olha que bonito isso. Com previsão de entrar em vigor já em 2026 agora. Então, esse sistema ela promete uma verdadeira revolução na fiscalização imobiliária, aumentando o controle, a transparência e a eficiência na gestão de imóveis em todo o Brasil. Como vai funcionar na prática? Na prática, o governo vai ter um banco de dados unificados e atualizados dos imóveis em todo o Brasil. Então, cada imóvel ele vai ter um código e um valor de referência atualizado em tempo real. E esse valor de referência do mercado vai servir como base de cálculo, adivinha para quê? Para os impostos que a gente vai pagar. Vai ser integração total entre os cartórios, a Receita, os estados, municípios, eles vão trocar os dados automaticamente. E a fiscalização será muito maior. E imóveis declarados por baixo será mais fácil identificados. Olha que incrível, quantas coisas boas melhorando aqui. O que vai acontecer bem no começo? Vamos começar. Primeira coisa, seu IPTU vai disparar. Simplesmente, durante anos, os municípios, eles calculavam o IPTU utilizando tabelas antigas, chamadas plantas genéricas de valor. Neles, os imóveis eram avaliados por preços muitas vezes inferiores ao valor real do mercado, o que automaticamente reduzia a base de cálculo do imposto. E para as pessoas que pagam esse imposto, obviamente, isso representou um alívio no bolso, obviamente. Como novo cenário, como a implementação desse cadastro imobiliário brasileiro, esse CIB, os avanços tecnológicos da Receita Federal, essa realidade vai mudar radicalmente. Agora, cada imóvel vai passar a ter um valor referência definido a partir do preço do mercado, atualizado em tempo real, compartilhando entre municípios, estados, cartórios e a própria Receita. Isso significa que o cálculo do IPTU ele vai deixar de ser feito pelos valores defasados e ele vai começar a ser calculado em cima do valor efetivo do imóvel. Então, para quem possui imóveis que se valorizaram nos últimos anos, a conta será inevitavelmente muito alta. Então, esse mecanismo de cruzamento de dados não vai deixar brechas para subavaliação, como acontece muitas vezes. E qualquer diferença entre a relação ao mercado será corrigido pelo valor de referência oficial. Por isso que tem patrimônios em nome próprio, obviamente precisa se preparar, porque o IPTU ano que vem pode ser transformado em um peso no seu orçamento. Se prepare. Segunda coisa que vai mudar: imposto sobre herança e doação, ITCMD. A mordida vai ser muito maior. Por que isso? O imposto de herança, que também é conhecido como ITCMD, ele também se aplica em doação feitos em vida. Ele pode ser um dos maiores impostos mais pesados para uma família.
como era até hoje? Até hoje, em muitos casos, o valor do imóvel declarado para doação ou herança era abaixo do valor do mercado. Por quê? Se eu declaro um valor muito mais baixo, eu pago muito menos imposto. Agora, essa malandragem que a gente fazia, isso vai acabar. Esse fim da malandragem, ele vai ter que acabar, porque com uma nova regra da Receita, isso vai mudar completamente. Agora, os cartões vão enviar todas as informações em tempo real para o Sinter, para esse sistema incrível, e cada imóvel vai ter um valor referência baseado no valor do mercado, valor real do mercado. Na prática, não vai ter mais espaço para subavaliar seu imóvel. Seu imóvel vale 1 milhão no mercado e sobre esse valor que o imposto de herança será calculado. Que beleza! O impacto, o governo não precisou aumentar a alíquota, a porcentagem que ele cobra de impostos, mas simplesmente ele ampliou a base sobre qual o valor que esse imposto vai ser pago. O que significa muito mais dinheiro para os cofres públicos. Não vai conseguir mais jogar o valor para baixo no cartão e a herança ficará muito mais cara. Porque muitas vezes os imóveis transmitidos terão base de cálculo no valor do mercado. Então, além de pagar o IPTU anual, as famílias ainda vão precisar vender parte do próprio patrimônio, talvez, para pagar o imposto de herança e doação, que vai ser cada vez mais alto. Terceira mudança, nos aluguéis. Vai ter mudança também. A era da informalidade vai acabar. E isso pode levar você até para a cadeia, se você vai bobear. O que antes passava despercebido, agora vai estar na mira da Receita Federal. A nova fase da administração tributária cadastral de imóveis no Brasil começou em janeiro de 2025, mas vai entrar em vigor realmente em operação em 2026. Práticas como contratos de gaveta, recebimento de aluguéis por fora sem informar a Receita, vai ser cada vez mais difícil de ter. E como eles vão conseguir pegar? Simples, vou dar para vocês um exemplo prático. Pensa comigo, se o proprietário de um imóvel alugado não declara o rendimento do aluguel no imposto de renda dele, mas, presta atenção, tem na declaração dele, tem na declaração do inquilino, certo? O inquilino, obviamente, não tem imóveis, mas ele declara onde ele mora. Peraí, a Receita vai fazer essa coisa, vai falar, peraí, fulano tem imóvel, ciclano mora nesse imóvel, ele não é o filho dele, não é o parente dele, então por que ele mora nesse imóvel? Então, simplesmente, a Receita Federal vai presumir a existência de uma locação informal não declarado. Simplesmente isso. Então, o cruzamento de dados como endereço de residência informado na declaração de imposto de renda ou em qualquer outro cadastro oficial que usa os bancos de dados do CITER ou ICEB, vai apontar imediatamente quem é o proprietário legal daquele imóvel. Então, a Receita Federal vai inverter a lógica da fiscalização. Se antes ela precisava encontrar transação, ela encontrou uma TED, ela encontrou um cheque no passado que fulano está pagando para ciclano. Agora não, agora o sistema simplesmente ela vai presumir que se você mora no imóvel de fulano e você não é o filho dele, você está alugando dele. Então, você deveria pagar para ele. Então, se você não declarou que você está pagando e ele não declarou que você está pagando, vocês dois estão ocultando uma transição financeira. Simples assim. E aí, o que pode acontecer, bem? Vamos lá. Primeira coisa, multas. Multas punitivas e altos. Pode ser multa de penalidade de 75% sobre todo o imposto não pago. Se for comprovado intenção de fraude, a multa pode dobrar para 150% e 20% para inquilino para omitir informações. Se não avisou a Receita que está pagando o inquilino para fulano. Você já entendeu? Outra coisa, cobrança retroativa. Vai ter cobranças retroativas, porque a Receita vai cobrar os impostos e multas juros dos últimos 5 anos que você não declarou que você está recebendo aluguéis do inquilino. O que parece uma pequena economia mensal para você para não declarar e não pagar os 27%, isso pode transformar uma dívida gigantesca. E essa dívida ela vai ser corrigida pela taxa Selic. Pois é, então não basta você estar devendo, ainda vai ser corrigido até que você paga pela taxa Selic. E essa dívida vai aumentar bastante. E vocês não vão acreditar, isso pode ter implicações criminais. Isso considerado sonegação de imposto, sonegação fiscal. E esse é crime previsto na Lei 8.137 de 1990. Essa multa fiscal pode evoluir para um processo criminal, colocando em risco a liberdade da propriedade de um imóvel alugado. Já pensou? Não só isso, benfeitorias feitas pelo inquilino, eles também podem entrar na radar da Receita Federal, porque eles representam um ganho indireto para proprietários e pode também afetar a tributação futura.
Que eficiente que eles são, incrível. O uso desses dados para fiscalização tributária terá como consequência, pode ser bloqueios de benefícios fiscais e financiamento, além de impedimento para omissão de alvará ou aprovação de projetos se o imóvel estiver irregular. Então, a informalidade ainda comum em contratos de locação vai ter, não vou dizer que ela vai deixar de existir, mas vai ter muito mais dificuldade de fazer isso. Então, essa época que a gente sempre tinha de acordos verbais, sem contratos, sem recibos, isso provavelmente, muito disso vai chegar ao fim. Locadores e inquilinos vai precisar formalizar suas relações com muito mais cautela do que nunca. A Receita Federal vai poder verificar se realmente esses contratos de locação declarados, eles vão poder verificar os valores de aluguéis informados no imposto de renda, comprovante de pagamentos, cruzar, pagou boleto, fez PIX, tudo isso, vocês sabem. Então, informações de IPTU, conta de energia, água, contratos, até movimentação bancária para identificar fraudes se houver incoerência nos dados. A Receita pode intimidar, aplicar multa e cobrar simplesmente os tributos retroativamente. Então, bem, o que pode fazer agora para não perder seu patrimônio? Essa mudança não é pequena, gente. Isso se vai entrar em vigor nessa magnitude, é complicado. Então, isso vai começar a valer já a partir de agora de 2026. Isso significa que pode perder muito dinheiro. Então, ignorar tudo isso pode deixar você de calça curta. Primeira coisa, gente, criar uma reserva financeira para isso, entendeu? Se prepara, porque de repente o IPTU pode mudar de valor de um ano para o outro. Você vai começar uma bola de neve. Então, prepara valor. Famílias devem ter caixa preparados para não precisar vender patrimônios às pressas para bancar os imóveis que tem. Segunda coisa, tem que fazer planejamentos sucessórios para seus imóveis. Seguros e outras estratégias, quando utilizados de forma inteligente, eles vão diminuir a mordida do imposto de renda. Pense em blindagem patrimonial. Quem tem mais de um imóvel, vários imóveis, ele vai ter que repensar na estrutura que ele tem. Criação de uma pessoa jurídica como uma holding patrimonial para administrar os imóveis pode, em muitos casos, ajudar na carga tributária. Aí, em vez de pagar como pessoa física de 27,5%, melhorar muito com planejamento sucessório nessa parte. Diante de todo esse risco de cair na malha fina, ter problemas com a receita, tudo isso, agora pagar muito mais toda essa parte, a pergunta é se realmente vale a pena manter um imóvel alugado. Uma alternativa é vender o imóvel e reinvestir o valor no mercado financeiro. Se você sempre me pergunta, eu sempre falo, eu não gosto de imóveis para aluguel. Eu já tinha várias, eu não gosto disso. Além de render pouco, tem toda a burocracia e o dor de cabeça e agora mais ainda, simplesmente assim. Então hoje, investimento, se vender um imóvel para alugar, que muitas vezes rende 0,3%, 0,4% e aplicar ou em fundo imobiliário, aplicar na renda fixa, ou até dolarizar ele se você quiser e ter rendimento em dólares de 4 ou 5% ao ano, que é mais do que você ganha aqui, isso para mim faz muito mais sentido do que manter imóveis alugados aqui no Brasil. De novo, se você tem imóveis que você construiu, se você comprou ele muitos anos atrás, preço muito baixo, rentabilidade extremamente vantajosa, beleza, pode manter. Mas se você tem imóveis comum para a maior parte das pessoas que a rentabilidade é baixa, eu recomendo muito repensar nessa parte. E agora, se você gosta de receber, mas eu gosto que pinga na minha conta todo mês, esses aluguéis que eu uso para meu padrão de vida. Perfeito. Fundos imobiliários diversificada. Não escolhe um fundo, escolhe 12 fundos. Diversifica seu dinheiro neles. Eu acho que é muito mais viável. Recebe mais, menos dor de cabeça, liquidez. Tem muitas vantagens que eu gosto bastante. O objetivo do governo, através dessa reforma tributária, é claro, acabar com a informalidade, porque na verdade, simplesmente para aumentar a arrecadação. Tudo na vida se resume em uma coisa: dinheiro. Como tirar mais dinheiro. Então, se você tem imóveis, se preocupa com o futuro da sua família ou simplesmente não quer mais ver seu patrimônio diminuindo como esses impostos, você precisa agir e agir rápido. Simples assim. O objetivo não era assustar vocês, mas pensando bem, é bastante assustador esse ponto. Então, se você faz as coisas mais ou menos na informalidade, embaixo da... tem que tomar cuidado, porque agora as coisas vão ficar um pouquinho mais complicado. Se gostou desse vídeo, obviamente curte, compartilha com outras pessoas que estão alugando imóveis nesses momentos e não sabem muito o que fazer. E se não está inscrito no meu canal, se inscreve e liga o sininho. E até o próximo vídeo.